Diário não oficial do Brasil. Dia 1/366, 1º de janeiro, quarta-feira, ano 2, sob o signo da mentira, da fome, da morte e da extrema violência. Ano novo segue o ano. Enquanto o dono de uma rede de lojas acusa a esquerda pelo incêndio de uma estátua de loja, réplica de outra estadunidense, que pode inclusive ter sido acidental, o ataque à sede do programa Porta dos Fundos segue uma investigação morosa. O jornal GGN publicou uma série de denúncias que relacionam o ataque à produtora do programa humorístico com uma associação de extrema-direita cujos membros se dizem integralistas sob o lema Deus, Pátria e Família, que tem entre seus líderes um indivíduo já identificado como um dos autores do atentado, que é ex-dirigente da Associação de Guardadores Autônomos de São Miguel e responsável por um estacionamento irregular e já condenado por agressão. É o mix já conhecido, o cidadão de bem que atua entre o fascismo e a milícia. Nada de novo no país da extrema violência. Enquanto o gás de cozinha sobe mais uma vez, os agrotóxicos estão em alta na mesa do brasileiro, com 469 tipos liberados pela ministra do agrotóxico. O tradicional feijão com arroz está ameaçando o brasileiro de morte. A revista Carta Capital fez uma lista em que o feijão, o tomate e o pimentão são as estrelas da contaminação, seguidos de laranja, goiaba, mamão, morango e uva. A agricultura familiar, as populações indígenas e quilombolas, assim como o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, que protegem nascentes e produzem uma comida digna, orgânica e saudável, foram perseguidos de todas as formas, inclusive com incentivo ao assassinato, invasão de reservas e terras produtivas e a destruição de lavouras. Foi uma das ações inaugurais do governo. Já em 5 de janeiro de 2019, seguranças privados invadiram um acampamento no Mato Grosso, mataram uma pessoa e feriram outras 8. O chefe dos seguranças justificou o assassinato para a imprensa. Segundo Bolsonaro, são bandidos. Jornal Brasil de Fato. A triste imagem da truculência do síndico disfuncional fica patente em uma praia da Bahia, onde, para tirar uma foto, o violento ex-capitão torce o pescoço de uma criança e obriga a mãe a consertar o posicionamento do bebê para conveniência do registro demagógico que ele, racista, pretendeu com a utilização de uma mãe e uma criança negras. E assim seguimos com um país apresentado em números inconsistentes por ministros validados pelo viés ideológico, alguns sendo processados por corrupção, outros com processos engavetados. De positivo, no fabuloso mundo da arte e das palavras, mensagens de luta e esperança. É tempo de formar novos quilombos, em qualquer lugar que estejamos, e que venham os dias futuros. Salve 2020! A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Conceição Evaristo. Dia 2/366, 2 de janeiro, quinta-feira, ano 2. 1. A mídia corporativa fala em crescimento da economia. Crescimento para quem? Enquanto a fome retorna, os trabalhadores perdem direito, os postos de trabalho são precarizados e os 10% mais ricos estão cada vez mais ricos. Afinal de contas, a presença de Tchutchuca, o homem da liquidação do país, é para isso. 2. O jornal Brasil de Fato traz uma reportagem com uma avaliação do economista Márcio Postman, que aponta medidas e ações do governo que oneram a população e precarizam o trabalho. A Emenda Constitucional 95, que impôs teto aos gastos públicos, as reformas trabalhistas e previdenciárias e a terceirização irrestrita. 3. Esses 3 pontos destacados pelos economistas colaboram para o crescimento do desemprego, que atinge 12,5 milhões de brasileiros, e da taxa de informalidade entre os trabalhadores ocupados, que chega a 41%. 4. Como poucos brasileiros leem a editoria de economia, os porta-vozes do governo tratam a economia como um projeto horoscopista olavista, como previsões aleatórias, estapafúrdias, que para chegar a algum ponto necessita de torcida. A Folha de São Paulo comenta que a economia brasileira tem em 2020 o 3º ano de agora vai. E a mídia servil continua a repetir o bordão para a torcida. Agora vai. 5.
Desconhecemos o conceito de agora na Terra plana, ou pode ser que o vai mereça outras explicações, mas não foi, e tem muito pouca perspectiva de ir. Não tem tempo verbal certo para a economia do país. Segundo Postman, estamos estagnados em um patamar inferior a 2015. Pelo menos na perspectiva dos trabalhadores que pagam os custos da crise e do delírio e que cada vez menos têm condições de pagar as suas contas e as de sua família. 6. Na luta diária contra o trabalhador, a mídia corporativa aliada já acusa 2 dias úteis a menos em 2020 como a provável razão do problema futuro do país. 2 dias serão, segundo eles, a causa futura de um prejuízo de 4,8 bilhões reais neste ano. Ora, imagina então parlamentares que passam 28 anos cochilando e administrando verba de gabinete com os filhos, parentes e o motorista. Como quantifica o impacto disso na economia? E as empresas competitivas da indústria nacional que foram inviabilizadas com seus postos de trabalho? Quanto isso custou? Qual o impacto da fraude nos fundos de pensão? Diversionismo em alta. Dia 3/366, 3 de janeiro, sexta-feira, ano 3. 1. Como vampiros, os senhores da necropolítica só sobrevivem sobre o sangue derramado. Assim, Trump traça sua estratégia de sobrevivência política, se esforçando por provocar uma guerra e alimentando as piores manifestações do seu país. Aqui é referência para o síndico disfuncional, aquele que cochilou 28 anos e é pródigo em nos colocar em embaraços políticos. 2. Nas ruas da cidade de Teherã, a capital do Irã, milhares de pessoas vestidas de preto realizaram hoje um protesto pelo assassinato de Qasem Soleimani, um dos principais líderes das forças de segurança iraniana, morto por ordem de Trump em uma ação pré-eleitoral. Milhares de manifestantes marcharam aos gritos de morte à América, jornal GGN. 3. O ataque ao aeroporto de Bagdá não foi um ataque aleatório, foi um tiro direto no alvo. O aeroporto ficou intacto. A intenção foi eliminar Qasem Soleimani e provocar um conflito, diário do centro do mundo. Além da assinatura no assassinato, no mais puro estilo miliciano terrorista, o agente laranja ainda criou uma crise diplomática ao publicar no Twitter que o Irã nunca venceu uma guerra, ao mesmo tempo em que desloca para o Iraque tropas com aproximadamente 3.000 soldados. Revista Fórum e UOL. 4. Bom, e nós? A primeira reação do síndico disfuncional que ora ocupa o Planalto foi de indicar a possibilidade de uma alta no preço do combustível, demonstrando sua aguçada visão de lince sobre a conjuntura no mundo, só que não. Pena que não seja tão perspicaz ao encampar e patrocinar a liquidação da Petrobras e da tão sonhada autonomia em produção e refino, tudo rifado a preço de banana por um tchutchuca empolgado. Pior que nem lenha teremos, porque o país não vai suportar mais nenhuma árvore queimada. 5. Na Baía de Todos os Santos e Orixás, chove desde a saída do ex-capitão, que passou rapidamente por aqui e se retirou. As tempestades lavam as energias nefastas. Precisamos todos de um descargo dessa natureza. Dia 4/366, 4 de janeiro, sábado, ano 2. 1. Nem nos pesadelos mais absurdos, mergulhado no lodo, se imaginaria um presidente de um país que criticasse os livros didáticos por terem muita coisa escrita. E completa, em 2021 todos os livros serão nossos, feitos por nós. Os pais vão vibrar, vai estar lá a bandeira do Brasil na capa, vai ter lá o hino nacional. O sonho de consumo da elite trombadinha é isso, um homem no terceiro alçapão, depois do fundo do poço, refletindo a mais profunda e orgulhosa ignorância e desqualificação intelectual. 2. Este senhor, diz seu currículo, foi formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, uma escola militar de elite. O resultado é impressionante. O ministro da Educação que escolheu, também a imagem e semelhança da nossa elite trombadinha, apresenta um ódio mortal à educação, especialmente se for pública, e tenta destruir toda e qualquer política pública da área, em todas as maneiras possíveis, assassinando, inclusive,
a gramática básica. 3. Entre cortes e não cortes, escolheram a figura de Paulo Freire, que, a julgar pelos comentários despropositados, não sabem quem foi, nem conhecem a obra. Tem muita coisa escrita. Atacam a ciência, a pesquisa e a cultura, incapacitados que são de compreender qualquer formulação básica. 4. O ex-capitão e sua equipe, na reta final da campanha presidencial, não foram capazes de se manifestar nem mesmo pelo Twitter em relação ao incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Sua grande comoção vai para uma vulgar estátua de plástico de uma loja de quinquilharias. Deve ser o conceito de arte do capitão. Afinal, nada estava escrito na estátua. 5. O mundo está em convulsão lá fora. Golpe na Bolívia, convulsão social no Chile, Colômbia, Haiti, incêndio na Austrália, Trump abrindo mais uma frente de guerra. Já tem, entre outras, a guerra contra os imigrantes e o campo de extermínio de crianças na fronteira com o México. E o Irã ameaça reagir ao terrorismo americano. 6. Por aqui, a destruição é constante, diária. O processo de destruição da educação vem acompanhado por encarceramento em massa e aumento de 20% da letalidade das forças policiais do país, sob o signo da extrema violência e da extrema ignorância. Dia 5/365, 5 de janeiro, domingo. Qual a instituição que funciona no país com alguma base democrática? 1. O judiciário parece, pelas notícias, que caminha com os parças. O procurador PowerPoint, o ilibado, teve 5 queixas contra ele arquivadas em 20 minutos em 19 de novembro passado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que em seguida ainda arquivou mais uma, segundo o jornal Estadão. E o partido da Lava Jato segue tentando fazer seu próprio presidente, já que aquele outro não está muito sob controle. 2. Um dos grandes feitos do partido da Lava Jato foi liquidar a indústria da construção civil no país. Saíram atacando quase todas as construtoras nacionais com capacidade de competir no mercado internacional em nome de um combate à corrupção seletivo e suspeito, à base de delações premiadas e PowerPoints. Agora, a nova onda é inventar um mercado imobiliário e da construção civil em alta, em um governo que aprofunda a precarização do trabalho. O jornal GGN desmascara mais este índice e apresenta números declinantes e inferiores aos de exercícios anteriores para consumo de cimento, expectativa de contratação de novos empregados e expectativa de novos empreendimentos e serviços entre empresas da construção civil em São Paulo. Então, a menos que a mídia corporativa tenha conhecimento de novas tecnologias, novos materiais de construções e uma dinâmica de mercado que as sondagens do setor desconhecem, temos aí mais uma fake news. E assim como as vendas de Natal, o setor imobiliário continua frio. 3. Depois de atacar a palavra escrita, propondo substituição de livros didáticos para lucro e divulgação de olavistas, horoscopistas e outros istas afins, o homem que ora ocupa o Planalto, que no seu primeiro ano de governo teve 608 declarações consideradas falsas ou distorcidas, conforme checagem do sítio aos fatos, ataca jornalistas e afirma que são raça em extinção. Continuamos avançando em direção ao lado mais obscuro da Terra plana, segundo ano de marcha, à frente só o breu e os gritos. Dia 6/366, 6 de janeiro, segunda-feira, ano 2. 1. O ex-capitão é o típico machão básico. Entende que o modelo de presidente, de estadista, é o grosseirão beligerante, inconsequente, misógino, homofóbico, amante do militarismo e da violência, destruidor da natureza, de todas as formas, e o mundo e os outros estão aí, para o seu usufruto. 2. A sua réplica mais perversa e contida é aquele híbrido de tucano e marreco leigo de Maringá, glorificado pela mídia corporativa enquanto representa seus interesses negociais imediatos. A versão limpinha do ex-capitão não passou pelas casernas, mas defende métodos ainda mais perversos, glorificando a tortura por meio da sua política de punitivismo penal, como demonstra no Pará e no seu pacote anticrime. 3. Se o ex-capitão
arrasta histórias de rachadinha entre os filhos, o marreco tem um tapete com milhões varridos para debaixo, desde o banistado até Cunha, com episódios inexplicáveis ou ainda sem explicação. 4. Outro ponto em comum são as provas. Um destrói, outro fabrica. O ex-capitão esteve nas manchetes por ter se apropriado de um áudio que era prova de uma investigação de assassinato de uma parlamentar, além do processo do triplex, em que condenou uma pessoa pela propriedade de algo que nunca foi dela e de grampear advogados. O marreco e associados foram pródigos na fabricação de provas, com o intuito de quebrar o país, via de regra, sem considerar os limites da lei. Segundo a revista Fórum, o juiz Sérgio Moro determinou em 2007 a criação do RG e CPF falsos e a abertura de uma conta bancária secreta para o uso de um agente policial norte-americano em investigação conjunta com a Polícia Federal do Brasil. No decorrer da operação, um brasileiro investigado nos Estados Unidos, induzido pelo agente estadunidense infiltrado, chegou a fazer uma remessa ilegal de 100 mil para uma conta falsa aberta no Banco do Brasil. Ocorre que no Brasil, a indução ao crime não é aceitável e criar ou autorizar a criação de documentos falsos por qualquer razão é crime. 6. Faces da mesma moeda, nem gato, nem lebre, nem marreco, nem tucano. Negociantes. Dia 7/366, 7 de janeiro, terça-feira. 1. Finalmente o deputado do Podemos, o infiel Feliciano, que acompanhou o ex-capitão na campanha eleitoral em detrimento do seu próprio partido, foi expulso. Partidos como legendas de aluguel são mecanismos que minam a democracia. 2. Na verborragia desastrosa dos integrantes do governo, o ex-capitão e o ministro da Destruição do Meio Ambiente se unem para comparar os incêndios na Austrália e na Amazônia. Os incêndios na Austrália são considerados espontâneos numa região que está numa severa seca desde 2017, a mais grave desde 1902. Seriam causados pelas altas temperaturas no contexto do aquecimento global. E mesmo assim, 200 pessoas foram presas. Os incêndios na Amazônia, lugar úmido, são provocados. Tem o intuito assassino de retirar os povos da floresta e ampliar o espaço para monoculturas e a criação de gado. Pecuaristas e plantadores de cana e soja utilizam este método criminoso para ampliar ainda mais as áreas ocupadas por suas culturas, ao invés de buscar o aumento de produtividade nas imensas áreas que já ocupam. De comum, entre as duas tragédias com incêndios, os governos que tentam negar o aquecimento global. Notícias ao mundo. 3. O Irã quer um posicionamento do Brasil depois da declaração de apoio aos Estados Unidos. Diplomacia não é grupo de WhatsApp da família. O Itamaraty emitiu nota apoiando o ataque terrorista dos Estados Unidos que assassinou o general Qassem Soleimani e mais 6 outras pessoas. E o ex-capitão deu declarações se referindo de maneira inadequada ao general iraniano assassinado e expressando seu apoio a qualquer país que combata o terrorismo, endossando a justificativa de Trump. Tudo isso sem considerar que o ataque não foi precedido por uma declaração formal de guerra ao Irã ou ao Iraque, e que o Irã é um parceiro comercial do Brasil, com um saldo que nos foi favorável entre janeiro e novembro do ano passado em 2,2 bilhões de dólares. O disfuncional adora rasgar dinheiro dos outros. O sítio português do Jornal Econômico informa que o Irã irá expulsar o embaixador brasileiro. 4. Segundo o jornal GGN, diplomatas brasileiros na ativa e aposentados criticaram muito esta posição, pois que avaliza o assassinato de um funcionário de governo estrangeiro, o que é considerado ato de guerra, e rompe uma tradição brasileira que considera como terroristas apenas as organizações listadas no Conselho de Segurança da ONU como tal.